Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, vamos lá, né? Hoje a gente vai mergulhar direto numa das análises mais fascinantes e complexas do cenário global, o paradoxo do Brasil. Imagina só um país com um potencial literalmente gigantesco, né? Mas que esbarra o tempo todo nas suas próprias barreiras institucionais. É um contraste enorme, sabe? Um abismo real entre aquilo que a natureza entregou de bandeja e o que o sistema consegue na prática fazer funcionar. Para começar a entender isso, a gente traz uma frase que resume perfeitamente a nossa discussão de hoje. Política não é entretenimento. Essa tese levantada pelo Renato Cariani bate fundo porque reflete uma intuição que muita gente tem, né? Parece que às vezes a governança séria vira um grande espetáculo de palco, né? Mas a questão é, por que isso acontece? O nosso diagnóstico aqui não é que o país teve um azar geográfico. Na verdade, é quase o oposto, né? É um lugar que ganhou na loteria da natureza, mas cujas engrenagens temam em falhar. A dádiva da natureza, né? Pois é, a gente precisa olhar para esse pacote de vantagens que o país já tem desde a linha de largada, né? É uma nação que basicamente foi poupada dos piores desastres naturais do planeta, como furacões, terremotos devastadores, né? Isso é raridade extrema por aqui. A natureza, sem dúvida, fez a parte dela de um jeito espetacular, né? E a escala disso tudo é monumental. 8,51 milhões de quilômetros quadrados. Isso é literalmente um continente, né, dentro de um país. Então, ter todo esse espaço físico, né, logo de cara, é uma vantagem colossal para a agricultura, né, logística, para o desenvolvimento humano. É uma base que muitas das maiores economias do mundo simplesmente não têm o luxo de possuir. Mas não é só espaço físico, não. 12%, né? Essa é a fatia de toda a água doce superficial do planeta, né? Que está concentrada ali. E são recursos absolutamente vital para a sobrevivência, né? E claro, é o grande motor do agronegócio, né? Que hoje responde por mais de um quinto do PIB nacional, né? Segundo o Banco Mundial. E tem mais um detalhe que muita gente subestima, né? 88,2%. Essa é a parcela da matriz elétrica brasileira que vem de fontes renováveis, né? Pensa bem, é uma infraestrutura sustentável gigantesca, né, já funcionando. Então esse é o sonho de consumo de grande parte das potências globais que ainda estão suando a camisa para conseguir descarbonizar suas economias. Ou seja, o palco está armado com perfeição. Só que é exatamente aqui que a gente encontra o ponto crucial da nossa explicação. A natureza contra as instituições. De um lado, a geografia deu solo, água, energia limpa, né, e uma posição estratégica, tudo de graça. Do outro, o fator humano, né? Instituições precisam entregar aquilo que não nasce em árvore, não é mesmo? Escola boa, justiça previsível, cidades organizadas, né? Estradas eficientes e, claro, um voto criterioso. A natureza construiu o palco, mas o roteiro do desenvolvimento, esse roteiro depende das nossas escolhas. Bom, vamos falar agora sobre o preço do atraso, né? Quando essas escolhas institucionais dão errado, a conta chega, e ela é altíssima. Instituições internacionais como o Banco Mundial e a OCDE avisam constantemente que o país não pode mais viver só daquele boom de commodities ou de expansão de terras, né? O modelo precisa girar a chave para algo baseado em produtividade real, né? E essa desconexão fica super clara quando a gente olha para os números da economia. Em 2024, o PIB nacional bateu a marca incrível de 2,19 trilhões de dólares. É muita riqueza agregada. Mas aí a gente olha para o PIB per capita, né, que fica ali em modestos 10,3 mil dólares. Para colocar isso em perspectiva, o país é um gigante no cenário macro, mas a prosperidade que chega na ponta para a pessoa comum ainda é muito baixa. É como se o bolo fosse enorme, mas a fatia individual mostra o tamanho do atraso, né? E grande parte dessa trava na riqueza começa na base de tudo, o capital humano. Os resultados do PISA de 2022 são um balde de água fria, né? As notas em matemática, leitura e ciências estão ali na casa dos 300 e 400 pontos, caindo muito, né? Mas muito abaixo da média. E vamos ser sinceros, né? É impossível construir uma produtividade sólida sem uma base educacional forte. Sem aprender o básico, né? Os relatórios mostram que o país acaba exportando o seu próprio futuro junto com os containers de matéria-prima bruta, né? Quando a gente cava um pouco mais nessas deficiências estruturais, né, a gente entende por que aqueles famosos surtos de crescimento nunca se sustentam. Historicamente, o país investe menos de 2% do PIB em infraestrutura por ano. Enquanto isso, os mercados emergentes, concorrentes, né, estão injetando em média 6%. Então, para piorar, os dados mostram que mais de 30% das obras públicas de infraestrutura param no meio do caminho todos os anos. É a imagem perfeita de um motor superpotente que vive ficando sem combustível no meio da viagem. Agora vamos falar sobre o labirinto de regras, né? Agora, descendo daquela visão macro da economia lá de cima para o dia a dia no nível micro, né? A gente esbarra em outro mundo gigante, né?
Para quem tenta construir alguma coisa dentro desse sistema, a rotina vira uma verdadeira prova de resistência. É fundamental a gente ver o que essa burocracia faz com a energia produtiva da nação. Olha só o que o Banco Mundial aponta sobre as barreiras diárias. Abrir uma empresa, conseguir um alvará de construção, registrar uma propriedade, pagar impostos que são absurdamente complexos e tentar fazer um contrato a ser cumprido. Agora espalha tudo isso por 26 estados e mais o Distrito Federal. Cada um com as suas próprias lógicas e regras que muitas vezes brigam entre si. Na prática, quem empreende não luta só contra a concorrência do mercado livre. Tem que lutar contra o quebra-cabeça regulatório que simplesmente suga todo o tempo e a produtividade. E o resultado direto desse ambiente punitivo é de cair o queixo. 39% da economia opera na informalidade, segundo dados de 2024 do IBGE. Pensa no peso disso. Uma fatia gigantesca da força de trabalho sobrevive à margem do sistema simplesmente porque o custo de jogar pelas regras oficiais é alto demais. Acaba sendo um sistema que frequentemente pune exatamente quem tenta crescer e fazer tudo de forma transparente e documentada. A política não é espetáculo, e aqui a gente precisa conectar os pontos. Toda essa frustração acumulada com a economia, com o labirinto de regras e a burocracia, ela não evapora no ar. Ela vai desaguar direto na política e no comportamento eleitoral. É aqui que a gente volta para a nossa tese central. A política para de ser um lugar para resolver problemas e vira um autêntico palco, Os dados do Latinobarômetro de 2023 mostram esse colapso de forma muito clara. A confiança no governo está em meros 32,3%. No Congresso não chega a 30%. E os partidos políticos, desastrosos 18,3%. Então, quando a confiança institucional derrete desse jeito, a política passa a ser consumida pela população como uma catarse emocional, sabe assim? Um lugar para desabafar e não uma ferramenta para construir projetos para o país. Para complicar ainda mais, a arquitetura das regras eleitorais potencializa isso tudo, O sistema de votação proporcional funciona em passos até simples, mas com efeitos bem complexos. Primeiro, as regras definem o quociente dos partidos, e só depois as vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados daquela legenda. O que isso quer dizer na prática? Que aquele voto de protesto nunca é um ato isolado, Ele acaba arrastando uma bancada inteira junto com ele para o legislativo. Ou seja, um impulso na urna ajuda a desenhar as leis que todo mundo vai ter que seguir depois. E aí que a gente chega em marcos históricos, que funcionam como puros termômetros sociológicos, como aquela campanha emblemática de 2010, Mais de 1,3 milhão de votos para um candidato cujo grande lema era "não sei o que um deputado faz". Sem fazer juízo de valor, mas olhando de forma objetiva, isso não é só uma piada. É o retrato de uma sociedade que decidiu adotar a confissão pública de desconhecimento como uma linguagem aceitável de representação. É a materialização e a distância gigantesca entre o cidadão e a esfera de decisões. E a gente vê esse padrão persistindo com figuras de imensa popularidade na internet, avançando para candidaturas nacionais, É fundamental, ver isso aqui com neutralidade. A democracia deve ficar aberta para todo cidadão, em ponto final. Mas o alerta institucional aqui é muito claro. Fama ou muita visibilidade não equivalem automaticamente ao preparo técnico necessário para legislar sobre o orçamento de uma nação, e coisas mais urgentes. Abrir mão de critérios mínimos tem um custo muito alto lá na frente. Vamos falar sobre a saída de institucional, Então, diante de todo esse cenário complexo, de uma natureza incrivelmente farta, mas sufocada por um labirinto institucional, e de uma política que é tratada como válvula de escape, qual é o caminho para essa mudança que as organizações apontam como necessárias? No fim das contas, tudo se resume a elevar a régua de exigência, A máquina só vai se ajustar quando as perguntas básicas na hora de escolher o representante passarem a ser muito mais práticas. O candidato entende de verdade as funções do cargo? Ele tem propostas reais para destravar a produtividade? Como ele planeja fiscalizar o dinheiro público e qual é a competência técnica da equipe dele? Fazer essas perguntas não é um tecnicismo chato, é exigência mínima para a gente sair da estagnação. Transformar todo aquele potencial do começo em riqueza real exige muito critério, pessoal? O que nos deixa com uma pergunta final. É essencial para a gente refletir aqui, A urna vai continuar sendo usada só como uma válvula de escape emocional para nossa raiva e frustração? Ou ela vai ser reconhecida como uma ferramenta mais poderosa e definitiva para selecionar a capacidade? A grande verdade é que o país só deixa de adiar o seu próprio futuro quando a escolha focar em preparo e responsabilidade, abandonando de vez a ideia perigosa de que a política é mero entretenimento. E fica aí essa provocação vital para a gente entender como esse gigante pode finalmente despertar. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!